Muito boa tarde. Obrigado pela vossa presença, tanto àqueles que estão aqui connosco hoje, presencialmente, enfim, finalmente, e tanto àqueles que estão-nos a seguir remotamente. Bom, falta-me o controlador. Obrigado. Bom, uma pequena nota sobre a DevOteam. A DevOteam é um grupo tecnológico internacional, conta com 1000 colaboradores aqui em Portugal, 8.000 na região de EMEA, com 25 anos de experiência de atividade. E a DevOteam é reconhecida por ter sido Partner of the Year, EMEA Partner of the Year, nos 5 maiores cloud providers. Ora, vamos ao tema da nossa sessão, modernização de aplicações, legacy, por reimplementação completa da solução. Ora, este tema muitas vezes é evitado pelas organizações, porque é percebido o custo elevado, o risco elevado, e muitas vezes não são percebidas as oportunidades que aqui se desbloqueiam. Ora, nós vamos começar por olhar um pouco para o tipo de modernizações que nós fazemos e que nós observamos no mercado. Nós podemos observar modernizações aplicacionais por rehosting. O que é que consiste o rehosting? Consiste apenas em mover as aplicações de uma infraestrutura mais depreciada para uma infraestrutura mais moderna. Tipicamente, acontece quando nós passamos de on-prem para cloud. Podemos ver também um tipo de modernização, a replatform, que consiste na adição de blocos aplicacionais no nosso landscape, no nosso ecossistema, e que estes novos blocos já vêm modernizados. E, por fim, aquilo que é o foco da nossa sessão, uma modernização aplicacional de sistemas legacy por reconstrução completa da solução. Nós, com esta sessão, esperamos dar algumas ideias, pontos de vista que permitam às empresas adotar esta solução de uma forma realista e segura. Bom, então, quando nós olhamos para a reimplementação completa de uma solução, nós também, e à semelhança do raciocínio anterior, nós muitas vezes vemos 3 tipos de estratégia. E estes 3 tipos de estratégia estão organizados em 2 grupos. Um modo mais incremental, em que nós vamos fazer esta reimplementação ao longo do tempo, e um modo mais total, one shot, big bang, onde nós vamos reescrever completamente a solução toda de uma vez. No modo incremental, o que nós vemos muitas vezes é, e também à semelhança do raciocínio anterior, uma extensão das aplicações. Aqui criar uma oportunidade para criar novas experiências, por exemplo, ou a criação de aplicações táticas. E, portanto, estas aplicações, com pontos de conexão nos sistemas mais antigos, vão estendê-los e até, obviamente, à passagem de um paradigma mais antigo para um paradigma mais novo. A refactorização, ao contrário da anterior, faz-se de dentro para fora e consiste na modernização de pequenas peças da aplicação, construindo aqui uma arquitetura modular, interoperável, obviamente, e que depois, a longo prazo, vai reconstruir toda a aplicação, todas as peças interiores da aplicação. No que diz respeito a repensarmos completamente a solução antiga, olhamos aqui para a possibilidade de fazer uma produtização da solução. Na produtização é importante olhar para aquilo que são os requisitos atuais do negócio, principalmente, e criar oportunidades para um retorno de investimento mais eficaz. Ora, de acordo com a nossa experiência, e aqui o objetivo desta nossa sessão é trazer a nossa experiência de já mais de 20 anos neste tipo de modernização aplicacional, nós gostaríamos de apontar alguns impactos que nós vemos as empresas ter com cada tipo de estratégia que nós estamos aqui a analisar. Ora, as empresas podem adotar qualquer tipo de estratégia é válido e muitas vezes os critérios de adoção têm muito a ver com o grau de depreciação da aplicação que estamos a falar, tem a ver com o tipo de negócio, a complexidade, o risco, etc. E às vezes até se verificam combinações de diferentes estratégias. Do ponto de vista da complexidade, o que nós temos visto é que a refactorização muitas vezes traz riscos que não nos são percebidos no início do projeto. E isto acontece porque muitas vezes as novas peças que nós queremos modernizar estão muito dependentes dos paradigmas antigos, porque têm que estar ligados à aplicação anterior.
De outra forma, a produtização completa constitui uma modernização mais simples, porque eu vou fazer tudo de novo. E, portanto, aqui não estamos a aferir se a solução é mais ou menos complexa, estamos a aferir se a modernização, o esforço da mesma é mais ou menos complexa. No que diz respeito ao custo, nós pensamos que a extensão, a estratégia por extensão, poderá ter custos mais controlados. Inclusive, se as decisões forem adequadas, nós podemos até libertar investimento para uma refatorização combinando as duas estratégias. Do outro ponto de vista, a produtização, obviamente, implica um investimento muito maior ao início. E, portanto, é necessário, principalmente, evitar a tentação de copiar o sistema antigo. Se isso acontecer, nós estamos a falar de sistemas legacy, com muitos anos, enfim, de evolução, e, portanto, o que vai acontecer é que vai ser muito mais difícil de implementar este tipo de projeto. Do ponto de vista de riscos, qualquer tipo de estratégia tem risco. Tudo tem risco, não é? Mas mesmo assim, e conforme apontei há pouco, a estratégia de fatorização parece-nos, segundo a nossa experiência, que poderá ter alguns riscos que poderemos não nos aperceber no início. Não só por aquilo que eu apontei, por causa da dependência de paradigmas, mas também porque estou a refatorizar uma aplicação, eu posso não ter percepção da complexidade da arquitetura que estou a montar ao longo do tempo. E, portanto, o produto final pode ser demasiado complexo. Do ponto de vista de retorno de investimento, aqui, enfim, nós podemos cair na tentação e, enfim, terá alguma relevância pensar que a estratégia de extensão será a mais eficaz do ponto de vista de retorno de investimento. Nós podemos, inclusive, montar uma estratégia em que a própria extensão financie uma refatorização. Agora, de acordo com aquilo que é o nosso critério, nós achamos que a oportunidade de repensar completamente um produto, de repensar do início uma solução, poderá maximizar totalmente o retorno de investimento. Isto é, se as decisões de negócio forem as mais adequadas, como é óbvio. Bom, então, aqui é importante pensar, e no fundo é o objetivo desta sessão, como é que eu posso reduzir a complexidade, reduzir custo e aumentar a velocidade de entrega numa situação em que eu vou reimplementar completamente um sistema legacy. As nossas propostas são estas três. A primeira coisa que tem que acontecer é mindset. E o mindset não pode ser só da equipa, tem que ser dos stakeholders, dos decisores. Tem que ser de todos os interlocutores que vão se envolver neste tipo de aventura, neste tipo de jornada. O que é que tem que acontecer? Nós temos que implementar processos colaborativos e criativos de desenho das soluções. Nós temos que envolver vários interessados na solução para que possam adicionar as suas ideias e para que essas ideias possam contribuir para um máximo retorno de investimento. E, obviamente, com o mindset certo, um mindset de inovação, de experimentação, tem que vir o processo adequado também. E, portanto, aquilo que nós sugerimos é que é muito importante adotar processos colaborativos e criativos de desenho de soluções. O design thinking, por exemplo, ou o agile, para a implementação de processos, de projetos, deste tipo de projetos. Enfim, com as pessoas certas e os processos certos, precisamos das ferramentas certas. E para isto, as plataformas modernas de desenvolvimento são, no nosso entender, aquilo que é a ferramenta adequada para endereçar este tipo de desafios. E, portanto, aquilo que nós chamamos de Augmented Application Development, Multi-Experience Platforms, No-Code, Low-Code, enfim, todas as plataformas que estão neste espectro podem ser muito interessantes de analisar para, no fundo, chegar aqui aos objetivos que nós queremos. Ora, estas plataformas, fazendo um pouco de análise àquilo que são as Augmented Application Development Platforms, nós vemos isto como uma via rápida, utilizando No-Code, Low-Code ou Modern Application Platforms, vemos isto como uma via rápida para conseguir chegar ao nosso objetivo. E, obviamente, nós vemos vários benefícios neste tipo de plataformas. A velocidade de entrega é aquilo que nós todos já esperamos deste tipo de plataformas. São plataformas que conseguem atingir, reduzir em tempo 3 vezes, 2 vezes, 5 vezes, dependendo do produto que estamos a falar. Mas não só. Os padrões modernos de UI e UX são muitas vezes já incluídos neste tipo de plataformas.
seja através de templates, seja através de outro tipo de capacidades de implementação. E, portanto, é importante porque vai simplificar o trabalho de quem está a implementar para aumentar a qualidade da experiência dos utilizadores finais. Melhor gestão de risco. Esta melhor gestão de risco vem, no fundo, da simplicidade que é um produto deste tipo de plataformas. Se é mais simples, se é menos complexo de desenvolver, portanto, o risco técnico também vai ser menor. O controle vai ser maior. Por fim, se eu desenvolvo mais depressa, se eu tenho menos risco, vou ter tempo para criatividade, para inovação, para experimentação. Muitas vezes é importante nós experimentarmos um pequeno proof of concept para perceber se uma ideia funciona. Isto é crítico. É crítico porque ou vai evitar que eu faça um grande erro, não é, na solução final, ou vai desbloquear uma grande oportunidade. E, portanto, neste aspecto, nós achamos que estas plataformas são as mais adequadas. Uma nota muito importante, e segundo o IDC, em 2023, 60% das novas aplicações serão feitas com recurso a este tipo de plataformas. Enfim, já não é uma tendência, já é algo que está perfeitamente instalado naquilo que tem que ser a nossa estratégia de desenvolvimento aplicacional. Mas, no nosso entender, e também o report do IDC também aponta essa importância, é crítico saber escolher as plataformas. Elas têm que ter os atributos que nós precisamos para os desafios que nós temos pela frente. E, portanto, nós aqui gostaríamos de partilhar convosco alguns atributos que nós achamos que são mandatórios para este tipo de desafio. E o desafio, volto a repetir, é a reimplementação total de uma solução legacy. E então, que atributos são estes? A escalabilidade. Escalabilidade é um dos mais importantes. É necessário que este tipo de plataformas sejam capazes de produzir aplicações com arquiteturas distribuídas, baseadas em microserviços, no mínimo, idealmente, containers, mas que sejam capazes de promover a reutilização de componentes, a reutilização aplicacional, para que possa estimular uma prática correta de continuous integration e continuous deployment. Depois temos a integração. Estas plataformas têm que ser capazes de facilitar a integração. Se possível, sem runtimes proprietários, para poder facilitar a portabilidade, não é? Mas esta integração tem que ser fácil ao nível dos protocolos standard e tem que ser fácil montar através de conectores nativos com produtos de mercado. Depois, nós sublinhamos a segurança. A segurança não pode ser só ao nível da plataforma, se bem que esse é essencial, principalmente quando estamos a falar de plataformas cloud native. A segurança tem que estar também ao nível aplicacional. E, ao nível aplicacional, diríamos que a nossa expectativa em relação a estas plataformas é que ajudem quem está a implementar a não cair em erros básicos de segurança aplicacional. Não cair em erros básicos e até poder estimular as melhores práticas nesse sentido. Por fim, apontaríamos a automação em todos os processos de DevOps, nas atividades que são imensas, umas mais manuais que outras, e que a expectativa que nós devemos ter neste tipo de plataformas é que automatizem ao máximo este tipo de atividades. E não só as automatizem, como nos providenciem a monitorização da atividade das aplicações, a performance das aplicações, o troubleshooting. Todas estas temáticas têm que estar ao máximo automatizadas. Enfim, este é um desafio grande, que eu julgo que aqui o nosso propósito é ajudar as organizações a terem estas decisões mais arrojadas de uma forma segura e de uma forma eficaz. Com as pessoas, com o mindset certo e os processos corretos, nós vemos o asfalto adequado para que possamos pôr estas máquinas de velocidade, estas plataformas de velocidade, ao serviço do sucesso dos nossos projetos. Muito obrigado, foi um prazer. Espero ter compensado o tempo do colega e muito obrigado pela vossa atenção.